Vamos para o estudo do paralelepípedo. Paralelepípedo é uma figura geométrica espacial, ou seja, um sólido geométrico em que todos os seus lados são retângulos. Nesse caso aqui nós estamos falando do paralelepípedo retângulo, onde todos esses lados, olha, esse lado aqui da frente é um retângulo, o lado de trás outro retângulo, esse lado menor um retângulo, o outro lado menor um retângulo, aqui em cima é um retângulo e aqui embaixo a base outro retângulo. Observe que o paralelepípedo abaixo tem o formato de uma caixa de sapatos. Realmente, olha, ele tem um formato de uma caixa de sapato, onde aqui nós temos o fundo, aqui em cima a tampa, aqui um lado menor, do outro lado menor, aqui na frente um lado maior e lá atrás o outro lado maior. Aí nós temos que nesse paralelepípedo de M até J, esse segmento aqui ele é chamado de comprimento. O lado maior é o comprimento. De J até E, nós temos a largura. E aqui de E até F, nós temos a altura do paralelepípedo. Aí nós temos os elementos do paralelepípedo. Vértices. Vértice são os pontos de encontro das semirretas que formam a figura. Aí eu tenho os pontos B, M, J, K, E, F, G, H. Olhe, B, M, J, K, E, depois F, olha, G e H. Esses biquinhos aqui, ó, da caixa de sapato, os biquinhos aqui do paralelepípedo formam os vértices. Aí nós temos, na letra B, aresta da base. Aresta da base são os segmentos de reta que formam as bases do sólido. Aí eu tenho MJ, olha, MJ é uma aresta da base, HE, HE, lá no fundo, olha, outra aresta, MN, MH, MH está aqui, JE, JE está aqui. São as arestas da base. Aí eu tenho ainda, olha, BK, olha, BK, GF, GF, BH. Aí eu tenho aqui o B e o H. Deixa eu ver. BH, BH. Não vai ser aqui nesse caso o B e o H, né? Ia ser BG, olha. BG. E aqui seria KF, olha. KF. E aqui era BG, olha. B e o G, certo? BG. Tá bom, olha? Então era aqui, olha. BK, GF, KF e BG. Que são as arestas da base. Arestas são segmentos de reta. Então, aqui o fundo da caixa eu chamo de base. Nesse caso aqui, eu também digo que a tampa é a aresta da base. Eu também chamei de base, nesse caso aqui. Arestas laterais são os segmentos de reta que formam as laterais dos sólidos. BM, então, aresta lateral é quem forma as laterais, né? As laterais da caixa de sapato. Então, eu tenho BM, vamos ver aqui, BM, olha, está aqui, aresta lateral. GH, GH está aqui. Outra aresta, FE, FE, e aqui KJ. Aqui, olha, K e o J. Agora vamos ver as bases. Olha, bases são as regiões formadas pelos planos M, H, E, J.
Então vamos ver aqui. Aí eu tenho aqui o plano, olha. Tá aqui ele. Aqui, olha. M, veja. M, H. Não, esse está diferente desse, né? Deixa eu ver. M, H. Ah, certo, olha. Veja. M, M, H, E, J. M, H, o E e o J. Tá certo. M, H, E e o J. Aqui é um plano, olha. Essa parte aqui é chamada de base. Deixa eu acertar aqui. É chamada de base. Viu, pessoal? Olha. Esse plano aqui é a base. Aí eu posso dizer que é o fundo de uma caixa de sapatos. Esse fundo aqui vai ser a base. Aí aqui, olha. B, G, F e K. B, G, F e K. Esse outro plano aqui em cima, olha. Que é o que eu posso dizer que é a tampa de uma caixa de sapatos. Então, nesse caso aqui, tanto a parte de baixo como a parte de cima eu chamo de bases. Tá bem? Agora vamos para as faces laterais. Faces laterais são as regiões formadas pelos pontos M, B, K e J. Olhe, M, B, K e J. É esse lado aqui da frente, olha, a face lateral. Ou seja, são os lados, a face lateral são os lados da caixa de sapato. Aí eu tenho G, H, F e E. G, G, H, F e E. Aqui é a parte que está lá atrás. É a lateral que fica atrás. A outra, J, K, F, E. Aí eu tenho J, K, F, E. É esse lado aqui, é menor. Tá vendo? Agora, M, B, G, H. M, B, G, H. Que é esse outro lado aqui, olha. Menor. Tá bem? É o lado, então. Aqui no paralelepípedo eu tenho dois lados grande e dois lados pequeno. Aqui é a base. Lá em cima também eu chamo de base, que na caixa de sapato seria a tampa. Ou seja, são os lados do sólido geométrico. Então, as faces laterais são os lados do sólido geométrico. Podemos dizer que faces laterais são os lados de uma caixa de sapatos. Outro elemento é a altura. Outro elemento é a altura. É dada por qualquer aresta lateral. Podemos dizer que a altura é a altura de uma caixa de sapato. Olhe, aqui eu tenho a aresta lateral. A aresta lateral aqui representa a altura. A letra A representa a altura, a letra L representa a largura e a letra C representa o comprimento. Representa o comprimento do paralelepípedo. Então, aqui, olha, essa altura daqui, olha, é a mesma daqui, olha, de J até K, que é a mesma de B até M, que é a mesminha de G até H. Então, todas as alturas aqui são iguais, né? Numa caixa de sapato, a altura dela não é igual. Então, bem assim aqui, são iguais. Aí aqui eu chamo de aresta lateral, por isso que ele disse, olha, que a altura é dada por qualquer aresta lateral. Agora nós temos também a diagonal. Olha, diagonal que é representado pela letra D. A diagonal está aqui, olha. Deixa eu colocar aqui o desenho. Pronto. Aí eu tenho diagonal D é o segmento GJ que é dado pela fórmula. Olha, a diagonal é esse segmento aqui, olha, de G até J. E ele é dado pela fórmula, olha, D é igual a raiz quadrada de C ao quadrado mais L ao quadrado mais A ao quadrado. D de diagonal, C é o comprimento do paralelepípedo, L
L é a largura do paralelepípedo, olha, a largura aqui. E A é a altura, A vai ser a altura. Então, para achar a diagonal, é a raiz quadrada de C ao quadrado mais L ao quadrado mais A ao quadrado. Outro elemento que nós temos aqui é a área da base. Olha, a área da base é dada pelo produto do comprimento pela largura. Produto é o mesmo que multiplicação. Então, AB, área da base, é igual ao comprimento, olha, o comprimento aqui, esse tamanho todo, C, que é C, vezes L. L que é a largura. Então, comprimento vezes a largura, eu encontro quem? A área da base. Agora vamos ver a área lateral. A área lateral de um paralelepípedo é dada pela área de cada figura geométrica que forma os lados do sólido. Olha, eu tenho aqui estes sólidos, vejam. Está aqui. Eu tenho aqui o paralelepípedo, aí eu abri esse paralelepípedo. A gente abriu ele todo, desmanchou a caixa de sapato. Quando desmanchou a caixa de sapato, eu tenho isso aqui, olha. Ela fica com esse formato. Então, aqui eu tenho a base da caixa de sapato e aqui em cima eu tenho a tampa. Perdão, a base não, eu vou chamar de fundo, né? O fundo da caixa de sapato. Aqui eu tenho o fundo da caixa. E também pode ser a base, né? E lá em cima eu tenho a tampa. E tudo esses outros que sobraram aqui são os lados da caixa do sapato. Aí ele disse que a aresta lateral, a área da aresta lateral, a área lateral é dada pela área desses retângulos aqui, olha, que formam os lados. Lateral vem de lado. Então, aqui é um lado, lado e lado da caixa de sapato. Aí, para eu achar a área lateral, eu tenho que calcular essa área daqui, desse retângulo, mais a área desse outro retângulo aqui, a área desse retângulo e a área desse outro retângulo. Então, aqui eu tenho, olha, eu posso dizer que eu tenho aqui o retângulo, a tampa, né? Aqui é o fundo, aqui é retângulo 1, 2, 3 e 4. Então, aqui, ó, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Quando eu somar a área desses lados, aí eu encontro a área lateral do paralelepípedo. Olhe, estes lados são retângulos, sendo assim, a área lateral é definida pela área de 4 retângulos laterais. Cada lado da caixa de sapatos é um retângulo. É dada pela área dos lados de uma caixa de sapato. Então, você pega uma caixa de sapato, aí as laterais, a área dessas laterais vai ser a área lateral do paralelogramo. Como é um retângulo, como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo eu calculo multiplicando a base. Aqui, olha. Deixa eu pegar aqui o outro. A área de um retângulo. Veja. A área de um retângulo, eu vou calcular o comprimento, né? O comprimento, que é a base, vezes a altura, a largura, olha, que é aqui a largura, olha. Comprimento e largura. Aí eu encontro a área do retângulo 1. Comprimento, olha, que é representado pela letra C, e altura, que aqui vai ser a altura, né? Aí eu acho a área desse retângulo aqui. Então, se eu quero a área lateral, então, aqui eu disse que é a tampa da caixa. Aqui é o fundo da caixa. E o que sobrou foi a lateral, olha. O retângulo 1
retângulo 2, retângulo 3 e retângulo 4. Então, a área desse retângulo 1 é igual à área desse retângulo 2. Por isso que tem A2 e A2, porque as áreas são iguais. Então, a área lateral é dada por A2, procura a área do retângulo 1, mais a área do retângulo 2, que também é A2, porque são iguais, mais a área do retângulo 3, que é A3, tá aqui, mais a área do retângulo 4, que também a área é A3, porque a área desses dois são iguais. Tá aqui, olha. Aí eu faço área lateral, AL, é igual a 2A1, 2A2, né? Olha, 1A2 mais 1A2, 2A2, mais 1A3 mais 1A3, que ficou 2A3. Então, aqui, 2, ó, repetir aqui, ó, área lateral, 2. Aqui, quem é a área do triângulo 2? Do triângulo 2 não, do retângulo 2. Área desse retângulo aqui, olha, que é o comprimento vezes a altura. Então, aqui, ó, comprimento vezes a altura. Mais a área do retângulo 3. O retângulo 3, olha, é a largura, veja, vezes a altura aqui, olha. Tá vendo? Então, aqui, largura vezes altura. Então, essa fórmula aqui vai me dar a área lateral. A área lateral que é igual a 2 vezes C vezes A, comprimento vezes altura, mais 2 vezes a largura vezes a altura. Aí eu tenho aqui que AL é a área lateral, C é o comprimento, L é a largura e aqui A vai ser a altura. Continuando aqui, olha, eu tenho a área total. A área total é dada pela área de cada figura geométrica que forma todo o sólido. Logo, a área total é dada pela área dos 6, olha, dos 6 retângulos que formam o paralelepípedo. Ou seja, os 6 retângulos que formam uma caixa de sapato. Então, uma caixa de sapato, um paralelepípedo tem 6 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para eu achar a área total do paralelepípedo, eu tenho que somar a área de cada um desses retângulos. E como é que eu calculo a área? Multiplicando a largura, olha, aqui o comprimento, né? A base, um lado vezes o outro lado. Pronto. Pego a medida de um lado e multiplica pelo outro lado. Aí você encontra a área. Então, aqui eu tenho que a área total vai ser igual a área 1, que é essa área 1 daqui, olha, mais a outra área 1. A outra área 1 é esse retângulo aqui, porque 1 e 3 são iguais os retângulos. Mais área 2. Área 2 é desse retângulo 2. Mais a outra área 2, que é desse outro retângulo aqui, olha, que é do retângulo 4. A área do retângulo 2 e a área do retângulo 4 são iguais. Então, A2 igual a A2. Mais A3, que é a área desse retângulo aqui, olha. A área desse retângulo, mais o outro A3, que é a área desse outro retângulo. Esses dois retângulos são iguais. Então, tem 6 retângulos. 2 são iguais, depois os outros 2 também são iguais e os outros 2 são iguais. 1 igual a 3, 2 igual a 4 e 5 igual a 6. Aí eu faço que a área total é igual a 1A2 mais 1A2, 2A2. A2, 1A2 mais 1A2, 2A2. A3 mais A3, 2A3. E quem é A1, a área do retângulo 1? A área do retângulo 1 é eu multiplicar o C vezes o L. É um lado vezes o outro lado.
Então, C vezes o L, né? 2 vezes, mais, olha, 2 vezes o retângulo 2, área 2. Área 2 é aqui, olha, um lado vezes o outro lado, aí eu acho a área do retângulo. Então, ficou C vezes A. Como eu tenho 2 retângulos iguais, eu coloquei o número 2. Mais, aqui, a área do retângulo é... A área do retângulo 3, né, olha? O retângulo 3 eu tenho aqui, olha, um lado vezes o outro lado. Então, aqui ficou L vezes A. Então, aqui, olha, L vezes A. Então, para encontrar a área de um retângulo é fácil. Só é multiplicar um lado vezes o outro lado, né? Um lado pelo outro. Então, eu tenho área total, né? AT é a área total. C é o comprimento do paralelepípedo. L é a largura do paralelepípedo. E A é a altura do paralelepípedo. Tá bem? E agora nós vamos seguir para o volume. Volume do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo é o mais fácil, olha. O volume do paralelepípedo é dado pelo produto da área da base pela altura. Ou seja, o volume dado pelo produto do comprimento, largura e altura. Podemos dizer que é dado pelo produto do comprimento, largura e altura de uma caixa de sapato. Então, eu pego aqui o paralelepípedo que tem o formato de uma caixa de sapato. Para eu encontrar o volume, eu multiplico o comprimento, a largura e a altura. Eu multiplico os três, olha. Aí eu encontro o volume. C está aqui, é o comprimento. L é a largura e A é a altura. Então, com isso, a gente encerra o estudo do paralelepípedo que tem o formato de uma caixa de sapatos.